Imagina a cena. É novembro de 2002 em Paraty, no Rio de Janeiro, quando uma mãe é vista pelas ruas da linda cidade com uma foto na mão perguntando se alguém tinha visto sua filha, que havia desaparecido. Após esse contato inicial, Maria José também é vista pelos moradores locais cavando desesperadamente o terreno de um camping, onde a filha foi vista pela última vez, dia após dia, durante um tempo. Ela vasculha toda a área por conta própria, mobiliza a internet, que na época dava seus primeiros passos, e chega até a TV, onde o Brasil pôde conhecer seu drama no programa Linha Direta. E é em uma busca incansável que essa mãe comove não só a cidade de Paraty, que acompanhava toda aquela luta de perto, mas também todo o Brasil. E é aqui, gente, onde essa história fica mais perturbadora ainda, porque essa história, gente, tem uma reviravolta que eu garanto para vocês. Vocês não esperam. Para quem não me conhece, eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu acho que vocês já perceberam que o canal está vindo com uma cara nova, né? Esse é o Efeito Brasil, gente. Se você está chegando agora no canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal se você gostar, ativar as notificações para você não perder nenhum fato sinistro e, se puder, deixar seu like agora, porque isso faz uma diferença que vocês não têm noção. Quem quiser também ser membro do canal, porque a gente sofre sim muita desmonetização, e isso ajuda muito a gente, é um valor bem pequenininho que não é nem uma lata de refrigerante. E agora sim, eu sei, gente, que o vídeo é grande, é um dos maiores que eu já gravei aqui no canal, mas assim, se você mais avexadinho, bota no acelerar, assiste tudo, porque até o final tem história, viu? Se ajeita aí, respira fundo e bora mergulhar no primeiro fato sinistro oficial de 2026. Agora, bora pra história. Como todas as histórias, bora começar do início. Quem era a nossa vítima de hoje? A nossa vítima principal, tá? Porque tem outras vítimas. A Thaís Coppola Rupp, ela nasceu em maio de 1983 em Campinas, interior de São Paulo. Ela tinha tudo pela frente, sabe? Pois a Thaís, ela vinha de uma família com recursos. Uma família de classe média alta, com uma mãe artista plástica e um pai engenheiro. Ela também tinha um irmão e uma meia-irmã, filha de um segundo casamento da mãe. Desde pequenininha, a Thaís já se mostrava, assim, uma menina muito talentosa. Quando ela tinha 19 anos, quando tudo aconteceu, né, ela falava 5 línguas. Sem falar, gente, que ela tinha uma característica que eu acho muito interessante. Ela era completamente apaixonada por religiões orientais. Ela adorava estudar essas religiões, como o budismo, o hinduísmo, tanto que ela sonhava em viajar o mundo todo e conhecer culturas diferentes para viver essas religiões. Só que a vida dela teve uma tragédia bem cedo. Quando ela tinha apenas 14 anos, o pai dela, o Pedro Henrique Rupp, ele morreu. Depois desse fato, a Thaís recebeu parte da herança e começou a receber uma pensão que na época era de R$3.000. Para vocês terem uma ideia, isso nos anos 2000 era um dinheiro bem significativo. E com esse, ela conseguia se manter, investir nas suas artes, enfim, ela conseguia ser independente. Agora, gente, bora voltar um ano antes do desaparecimento da Thaís. Era setembro de 2001. A Thaís estava com 18 anos na época, quando ela saiu com umas amigas para uma cidade vizinha para poder curtir a noite. E lá ela conheceu um rapaz. O nome dele, segurem essa porque é um pouquinho complexo, tá bom? Vou tentar falar certinho. É Visuambara Daza Gutierrez Vargas. Sim, é bem difícil, né? Por isso, gente, todo mundo chamava ele de Nimai ou Niemeyer. Muito mais fácil. Então eu vou chamar ele a partir de agora de Nimai, tá? O Nimai, ele tinha 21 anos, ele era adepto junto com sua família de um movimento, o movimento Hare Krishna. Ele morava com a mãe em Holanda e o padrasto em uma comunidade Hare Krishna em Pindamonhangaba, ali a 160 quilômetros de São Paulo. Mas a família dele também tinha um camping lá em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Quando a Thaís voltou para casa naquele dia, depois de conhecê-lo, né, e ela ficou super empolgada com ele, eles tiveram uma química muito grande, ela foi conversar com a mãe e falou que estava muito feliz porque ela tinha conhecido um rapaz muito especial.
Ela disse que ele era simples, bem tranquilo, e olha, gente, logo eles começaram a namorar, a conexão deles realmente foi muito forte. O irmão dela conheceu o Unimai e achou ele um cara bem quieto, assim, mas também de poucas palavras, mas assim, parecia realmente para a família dela que os dois eles eram um casal que se dava muito bem. A Thaís apresentou ele para toda a família dela e depois ele apresentou ela para a mãe e para o padrasto. E foi aí que o negócio começou a desandar. Por quê? Porque a família dele simplesmente não aceitou a Thaís. Ela não seguiu os preceitos do movimento Hare Krishna e isso criou uma tensão muito grande. Logo de cara, amigo, nessa tradição, na tradição deles, o sexo antes do casamento não era uma regra moral. Era quase como uma coisa, era não. É quase como uma coisa sagrada. A ideia é que o casal, ele se prepare espiritualmente quando o bebê for gerado. Seja fruto, esse bebê, né, de um relacionamento consciente e estável. A Thaís até tentou se adaptar. Ela se mudou para a comunidade Hare Krishna, onde o Unimai vivia com os pais, mas não rolou não. Ela não conseguiu se encaixar, ela não conseguiu se adaptar e ela não se deu muito bem com os pais dele. E depois de alguns meses, ela acabou indo embora. Mas assim, gente, ela não foi embora sozinha. Ela levou o namorado com ela para morar na casa de um parente dela em Campinas, no estado de São Paulo. Agora, gente, a gente está em agosto de 2002, quase um ano após o casal se conhecer e iniciar o namoro. E é aqui que a história vai começar a ficar tensa. Depois de 11 meses juntos, a Thaís decidiu que queria ter um filho com um namorado, um fruto do amor deles. E esse era o sonho dela desde muito pequena. Ela sempre dizia que ela queria ser uma mãe jovem, assim como a mãe dela tinha sido. E como ela estava perdidamente apaixonada pelo namorado, ela achava que aquele era o momento certo. E aí, meu povo, eu acho que ela já estava meio que desconfiando que estava grávida. Um mês depois, em setembro desse mesmo ano, a Thaís, ela confirmou que ela estava grávida. A confirmação foi assim. Ela e o namorado foram até um médico juntos. E, segundo a Maria José, a mãe dela, o médico conversou com eles, confirmou a gravidez, eles saíram de lá felizes da vida e tudo indicava que estava tudo bem. Só que tinha um problemão pela frente. Eles precisavam contar para os pais do Unimai sobre a gravidez. E aí vocês já viram a cena, né? Assim, gente, o movimento Hare Krishna, ele não aceita de jeito nenhum sexo, que dirá um filho fora do casamento. E em 30 de outubro de 2002, a Thaís, ela se despediu da mãe, da avó e do irmão, dizendo que ela e o namorado iriam embarcar rumo a Paraty para dar notícia da gravidez para os pais dele, que administravam um camping lá. Lembra no começo do vídeo que eu falei isso para vocês? Pois é. O motorista da avó dela foi quem levou os dois até lá de carro. E olha, gente, nos primeiros dias em Paraty, a Thaís, ela parecia feliz da vida. E nesse meio tempo, o que a Thaís fez? Ela começou a visitar galerias de arte para poder pensar em colocar suas obras lá, começou a visitar os cartórios para ver sobre os trâmites de casamento, porque eles planejavam se casar, e nada do namorado contar a boa nova para a família. E 5 dias depois deles chegarem lá, algo mudou completamente. Em 5 de novembro de 2002, a Thaís liga para a mãe e, gente, essa foi a última vez que a Maria José falou com a filha. Olhem o que ela falou no programa Linha Direta. Ela me ligou para dizer que ela não estava muito satisfeita, porque ele não tinha contado para a família dele ainda que ela estava grávida, e ela estava super feliz, saltitante, e não tinha contado ainda, e ela estava estranhando, e ela estava esperando que ele contasse para não ficar aquela... Ela achava que tinha que partir um pouco dele também, isso, né, ele contar. Aí eu falei, filha, ela fica tranquila que se ele não contar, ou se você não estiver bem aí, ou se tiver alguma coisa, vem pra casa, sabe? Não precisa se preocupar, tá? Fica calma, tranquila. Ela falou, não, tá tudo bem, mas eu tô te contando que tô aborrecida. Se por acaso não ficar tudo bem, eu volto pra casa, não tem problema nenhum. Antes de eu comentar com vocês sobre essa parte, eu não tenho como não fazer uma observação que eu sei que muitos de vocês também devem ter observado. Vocês devem ter percebido a semelhança assustadora que a Maria José tem com a Elise Matsunaga. Para mim foi algo realmente assustador. Quando eu vi o Linha Direta, porque eu comecei esse caso, assistindo Linha Direta, eu disse, meu Deus, que mulher parecida com a Elise Matsunaga. Aí eu fui para os comentários e vi que um monte de gente lá tinha percebido a mesma coisa que eu. Mas bora lá.
Assim, gente, a Thaís, quando ela falou com a mãe, ela deixou claro que ela estava chateada, porque o namorado ainda não tinha contado para os pais, né, a boa nova sobre o nascimento do bebê, porque assim, eles tinham ido lá especificamente para dar essa notícia, mas o Nimai, ele não tinha coragem de contar isso para os pais. E isso estava chateando muito, naturalmente, né? Segundo a Maria José, ela tentou acalmar a filha, falou: olha, tenha paciência, se não der certo, você pode voltar para casa. Mas a Thaís, ela ficou meio assim. No fim, ela concordou. Disse que estava tudo bem, mas que se as coisas complicassem, ela realmente voltaria para casa. Mas no dia seguinte, a mãe do Nimai, a Yolanda, ela ligou para a avó da Thaís e deu uma notícia bem estranha. A Thaís e o Nimai, eles tinham brigado durante a noite e a Thaís tinha ido embora. E após ela receber essa notícia de que ela tinha ido embora do camping, a Maria José, a mãe dela, tentou ligar para o celular da filha, mas ela não teve resposta nenhuma. Então, ela ligou de novo e nada de resposta. Tão preocupada, ela ligou para a mãe dele, a Yolanda, mas a resposta que ela obteve era, no mínimo, estranha. Ela disse o seguinte: o celular dela, ela deixou aqui. Sim, segundo a Yolanda, a Thaís teria ido embora e deixado o celular no camping. E o que era, no mínimo, estranho, né, gente? E o que se sabe é que, nesse momento, a Maria José, ela entrou em pânico. Como assim a Thaís tinha ido embora e deixado o celular, tinha ido embora no meio da noite? Aí ela ligou para a polícia, mas falaram que, devido a ela ser uma adulta, ela precisava de 48 horas para fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento. Então, a Maria José, ela começou a ligar para a companhia de ônibus, que fazia a rota ali, né? E também para hospitais. E assim, ela descobriu que a Thaís, ela não tinha saído de ônibus de Paraty, assim como também não tinha dado entrada em hospital nenhum. E a gente se pergunta, e o Nimai nessa história? Ele voltou para Pindamonhangaba, para a comunidade Hare Krishna, né, que a família dele vivia, e assim, quando ele chegou lá, ele começou a ligar desesperadamente para Maria José, também procurando pela Thaís, dizendo que ele não sabia onde ela estava. E a Maria José, não aguentando a falta de respostas, foi para lá para falar com ele pessoalmente, olho no olho, para saber o que tinha acontecido com a filha dela. Quando ela chegou lá, ele estava desesperado. Ele chorava muito, ele não conseguia formar frases, ele não conseguia dar respostas para ela. E olhem só o que a Maria José falou por linha direta. Fala pra mim, aconteceu alguma coisa mais grave, sabe? Ela tá em algum hospital, machucada, sabe? Fala a verdade, pior que seja. Depois a gente vê, mas me fala onde ela tá. Não, ela foi embora, ela me deixou, eu tô sofrendo. Só que assim, segundo a Maria José, ela percebeu uma coisa. A mão do Nimai estava machucada, mas quando ela perguntou a ele o que tinha acontecido com a mão dele, ele falou que ele tinha se cortado com um copo no trabalho. E aí, gente, aconteceu algo inevitável, o que toda mãe faria. Perguntas. Como assim? Como assim ele não sabe o que aconteceu com ela? Assim, como assim? Que história mais mal contada é essa da mão ter sido cortada em um trabalho? Assim, as perguntas não fechavam com as respostas. Ela perguntava para ele se eles tinham brigado, com que roupa ela estava no momento, e ele simplesmente não sabia responder nada. E aí a Maria José, estranhando aquilo, ela partiu para a ofensiva e começou a questionar outros pontos que também não tinham lógica nenhuma. A primeira pergunta foi sobre o celular da Thaís. Por que ela deixou no camping? Quem é que deixaria o seu celular no camping? Quem é que iria embora e deixaria o seu celular, ainda mais naquela época, onde o celular era realmente uma coisa extremamente valiosa? Depois, ela questionou por que a Thaís tinha deixado a sua cachorrinha, que ela tinha levado junto. E era uma cachorrinha, a cadelinha dela era inseparável. Por que ela tinha deixado ela lá? Ele também não tinha resposta para isso. E aí vieram outros questionamentos naturais, como por que ela deixou as roupas lá, por que os documentos dela ficaram lá, quem é que sairia sem celular, sem documentos, e também por que ela foi embora sem dinheiro. E ele não tinha resposta para nada disso. Então, gente, basicamente, ele não tinha resposta para nada. Ele só chorava, repetia que ela tinha ido embora e fazia muito drama. E é exatamente isso que deixou a Maria José super desconfiada desde o início, pois nada ali fazia o menor sentido. E então, no meio de todo esse climão, a Maria José o convenceu a ir junto com ela na delegacia para registrar o boletim de desaparecimento da Thaís. Mas, segundo ela, o comportamento dele ficava cada vez mais estranho.
E aí, gente, com a falta de movimentação da polícia, a Maria José ela não ficou esperando, não. Ela mesma, como mãe obstinada, como a maioria das mães, foi para Paraty atrás da filha. Assim como eu conto no começo do vídeo, ela percorreu a cidade toda, gente, com a foto da Thaís, perguntando se as pessoas tinham a visto. Ela foi em hospital, ela foi no IML, ela foi no necrotério, ela foi na companhia de ônibus, como eu falei anteriormente, presencialmente, mas nada. Ninguém tinha visto a Thaís, ninguém tinha resposta sobre o paradeiro dela. Ela chegou, inclusive, a relatar que ela andou pelas cidades que ficavam ao redor para ver se a filha dela não estava no IML de alguma dessas outras cidades ou em algum hospital. Ela chegou a relatar que ela chegou a ver 40 corpos de adolescentes. Vendo o desespero, então, dessa mãe, os bombeiros começaram a ajudar. Passaram, então, a informação pelo rádio da região, né? E assim, foram 18 dias, gente, que ela ficou nessa andança, indo em hospitais, em IML, perguntando para as pessoas. E 18 dias depois do sumiço, o Unimai finalmente foi interrogado pela polícia. Dias depois, a mãe dele também. Depois, foi o padrasto. E sabe o que os três falaram? Eles deram a mesma resposta. A Thaís tinha ido embora, depois de uma briga, mas tinha muita inconsistência nos relatos deles. Eles não sabiam falar coisas muito específicas. E o advogado da família da Thaís apontou uma a uma no depoimento deles. Assim, no depoimento do padrasto, este falou que a Thaís estava de chinelinho e sandalinha. Só que assim, aquilo não fazia sentido, porque a Thaís simplesmente não usava esse tipo de roupa. Em Paraty, principalmente, que tem muito pernilongo ou carapanã, como se fala na minha terra, ela geralmente andava sempre de calça comprida e botas. Então, aquilo não fazia sentido nenhum. E aí, gente, no dia 23 de novembro de 2002, a coisa foi ficando cada vez mais pesada. Segundo a Maria José, ela recebeu uma ligação anônima. Dizendo que tinham visto ela sendo enterrada, carregada. Ninguém sabia a roupa que ela estava, e essa ligação foi bem clara. Ela estava com uma calça amarela, uma blusa branca, e duas pessoas estavam enterrando ela. Um mais alto, magro, e um mais baixo, forte. Depois de ouvir isso, ela naturalmente correu para a promotoria para falar o que ela tinha de informação nova. E na mesma hora, a Defesa Civil, os bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar, todo mundo foi procurar pelo corpo da Thaís no camping da família do Unimai. E no meio de toda aquela gente, a Maria José, ela cavava com as próprias mãos, desesperadamente, para ver se achava a filha. Mas olha só que coisa estranha. A família do Unimai, ela não ajudava em nada nas buscas. Na verdade, eles faziam pouco caso. A mãe dele até falou para Maria José que ela não era bem-vinda ali, que não era mais para ela ir ali no camping, tá? Que ela estava tirando, na verdade, a harmonia do ambiente. Ela simplesmente desconsiderou, segundo a Maria José, toda a luta de uma mãe em busca de sua filha desaparecida. Inclusive, um bombeiro que participou das buscas disse que nunca tinha visto uma mãe tão obstinada à procura de sua filha, em todos os anos que ele trabalhava como bombeiro, que já eram 9 anos. Ele também descreveu a Maria José como uma mulher rara de fibra, que não desanimava nunca. E a Maria José continuou, mesmo com todos os obstáculos, ela continuou atrás da filha. Ela cavava sozinha o terreno, ela ia para o meio das matas, enfim, gente, ela ia em todos os lugares que ela achava que a filha dela poderia estar. Até, gente, que em dezembro de 2002, um mês e meio depois do sumiço da Thaís, a Maria José finalmente achou algo. No meio da mata, que ela vasculhava incessantemente, ela achou um par de botas e uma blusa, que eram da Thaís. O estranho é que os objetos estavam arrumados no chão, no meio da mata, bem arrumadinho ali, sabe? Não estava jogado, não. Eles estavam arrumados. A Maria José, abalada com a descoberta, ela fotografou tudo e anexou ao processo. Além disso, não esqueçamos também que a ligação anônima, né, que tinham feito para ela descrevia que a Thaís naquela noite estava vestindo aquelas mesmas roupas, a calça e a bota. Aquilo ali, aquela descoberta, foi um respiro para as investigações. Mas a verdade é que depois daquilo, nada mais foi achado. Nada mais mesmo, muito menos o corpo. E somente em abril de 2003, os bombeiros finalmente acharam alguma coisa. Eram ossos que estavam enterrados
ali nos fundos do camping. A polícia achava que finalmente tinha encontrado a Thaís e pediu a prisão do Nimai. E sabe o que aconteceu depois disso? 4 dias depois, o Nimai, ele fugiu do Brasil rumo à Espanha. E isso naturalmente confirmou, as suspeitas de todo mundo de que ele estava enfiado até o pescoço no que tinha acontecido com a Thaís. O promotor investigou e descobriu que ele tinha saído do país, tinha saído de forma legal, porque até aquele momento ele não era um fugitivo e tinha ido rumo à Espanha. Assim, ele virou automaticamente um foragido da justiça e também principal suspeito, pelo desaparecimento da namorada. E aí, gente, veio o primeiro plot twist dessa história. Tá? A primeira reviravolta. Os exames mostravam que aqueles ossos não eram da Thaís e muito menos eram ossos humanos, tá? Então, tudo que eles tinham até aquele momento virou pó. Mas não pensem que a Maria José ali desistiu não, iria desistir, porque era só o começo da caçada dela. Quase um ano depois desse fato, em janeiro de 2004, o caso da Thaís foi parar no Fantástico, na Rede Globo. E o programa ouviu tanto a Maria José quanto a família do Nimai. E é aqui, gente, que acontece uma coisa que na época todo mundo achou muito absurda, mas vai fazer muito sentido para vocês depois. Mas no final do vídeo, assistam. Olha só, a Yolanda, a mãe do Nimai, quando confrontada pela equipe do Fantástico lá no camping da família, ela fez uma acusação muito séria, muito pesada mesmo. Assistam só com os seus próprios olhos e escutem com seus próprios ouvidos o que essa mulher disse. Yolanda tem uma outra versão. Segundo ela, Thaís, que recebeu uma herança do pai, morto há 5 anos, desconfiava da mãe. Inclusive, ela estava grávida e ela não queria que a mãe soubesse, porque ela falou que a mãe tinha interesse na fortuna dela. Pesado, né? Mas se acalmem, porque esse é só o início das coisas absurdas que surgirão nesse caso. A Maria José, ela ficou naturalmente revoltada com a acusação e perguntou para a Yolanda se ela sabia onde o filho dela estava. A Yolanda, obviamente, não quis dizer. Ela só ficava repetindo que precisavam provar que o filho dela, na verdade, era inocente. A senhora sabe onde seu filho está? Sei. E eu não falo nem morta onde é que ele está, entendeu? Que a gente quer provar que ele é inocente. E naturalmente, naquele momento, para quem estava assistindo, aquilo era a atitude de uma mãe desesperada, que estava tentando defender um filho culpado, uma mãe que estava negando a realidade, o que é, de fato, muito corriqueiro. Tipo assim, gente, jogando naturalmente as acusações mais malucas do mundo para outra pessoa, para tirar o foco de quem ela queria. Mas, gente, eu aviso para vocês que essa acusação vai ganhar um peso completamente diferente daqui para frente. Olha só. O programa também mostrou algo emocionante. No último Dia das Mães, antes do desaparecimento, a Thaís tinha dado um cartão para a mãe. Tudo isso é muito importante da gente falar. Por quê? Para a gente perceber como era o relacionamento delas e poder, no final desse vídeo, ter algum juízo de valor sobre o que de fato estava acontecendo ali. E assim, estava escrito o seguinte nessa carta: eu estarei do seu lado mesmo que eu não esteja aqui. Arrepiante, né? Reparem que o tempo foi se passando e pouco mais de 1 ano e meio depois do desaparecimento da Thaís, em 8 de abril de 2004, um morador da região que estava numa área de mata perto do camping, onde a Maria José revirava o tempo todo, ele com seu labrador simplesmente estava andando por ali e de repente o cachorro o puxou para uma área. O cachorro farejou algo. E eu vou deixar para vocês verem o que o homem disse na época, olha só. Vim aqui pegar umas mudas de palmeira aí. Aí por acaso eu fui desviado um espinho ali e passei aqui e vi alguma coisa balançando, aí me aproximei e cismei de curiosidade, aí fui ver, era um crânio. Vocês imaginam o choque? E assim, gente, sim, dessa vez era a Thaís, pois mais tarde o dentista da Thaís identificou ela pela arcada dentária e depois um DNA foi confirmado de que de fato era ela. Na hora da descoberta, a polícia foi chamada e a perícia também, foi para o local para retirar os restos. E a essa altura era só ossada, muito tempo já tinha se passado. Inclusive, com a ajuda dos bombeiros, a Maria José mostrou para a equipe do Linha Direta o local exato onde tudo foi encontrado. Quem matou jogou ela aqui, sabe? Puta, eu fiquei arrasada. E eu cavei perto daqui, sabe? Os bombeiros que me ajudaram sabem que a gente procurou aqui perto demais. Um pouco que a gente não achou, sabe?
E sabe o que é mais bizarro de tudo isso? É que a polícia achou sinais de que perto dali tinha uma cova e que essa ossada tinha sido desenterrada e jogada ali no brejo. Ou seja, alguém tirou a vida da Thaís, a enterrou e depois voltou lá, desenterrou o corpo e jogou os ossos em outro lugar. Por quê, gente? Para mim, parece que queriam que achassem o corpo. Como vasculharam tanto e ninguém achou, então talvez foi a medida mais drástica que a pessoa resolveu tomar. Por remorso? Talvez. O que se sabe é que a causa da morte foi asfixia e no dia 18 de abril de 2004, finalmente a Thaís foi enterrada, ao lado do pai, lá em Campinas. Agora, com a descoberta do corpo, o Ministério Público acusou o Unimay de tirar a vida da namorada e esconder o corpo. Segundo a acusação, o motivo teria sido a gravidez, que não era provada pela família dele. A teoria era de que ele teria se desentendido com ela e que teria a estrangulado dentro da barraca de camping. Agora, eu acho um pouquinho importante, gente, eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Porque tem muita gente que confunde as coisas. O que aconteceu nesse crime, se é que tudo aconteceu do jeito que está sendo narrado até agora, não tem nada a ver com a religião Hare Krishna, tá bom? Isso é sobre um indivíduo, tá? Qualquer pessoa de qualquer religião pode cometer crimes, fazer coisas ruins, tá? Em agosto de 2004, a justiça mandou prender o Unimay, mas ele estava lá na Europa, ele estava lá na Espanha, como vocês já sabem. Mas o que ele não contava era que em 2007, 3 anos após a descoberta do corpo da Thaís, uma comunidade chamada PGM, no Orkut, o finado Orkut, só os mais 30 vão entender do que eu tô falando, conseguiu localizar o Unimay lá na Espanha. Ele estava em Madrid, os usuários passaram a informação para a Interpol e então a Interpol foi lá e prendeu ele e ele finalmente foi preso. E somente um ano depois, em 2008, ele foi extraditado para o Brasil. E aí, gente, demorou mais alguns anos até que finalmente ele fosse a julgamento. Ele só foi julgado em 2011. O Unimay agora já tinha 31 anos de idade, ele foi levado a júri popular e foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio, mais 1 ano e meio por ocultação de cadáver. Mas calma, que essa história tá só começando. Agora bora falar de um novo personagem aqui nessa história, um personagem muito importante que vai tirar muitas máscaras. O nome dele era Luciano Ferreira Bento, ele era o segundo marido da Maria José, eles se casaram depois do primeiro marido dela morrer, o pai da Thaís. O Luciano e a Maria José, eles tiveram uma filha juntos, que eu não sei se vocês se lembram, a Maria José tinha 3 filhos, a Thaís, um rapaz e uma menina menor, os quais eu não quis dar o nome deles, né? Assim, gente, eu não sei falar pra vocês a idade deles. Eu só posso falar o seguinte, que apenas 1 ano e 4 meses depois que acharam o corpo da Thaís, pra ser exato, em 15 de agosto de 2005, algo chocante aconteceu. O Luciano, na época, já era ex-marido da Maria José, né? Eles já tinham se separado, o casamento deles realmente não foi um casamento duradouro. Ele foi assassinado em São José dos Campos. E agora eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. O que mais tarde foi descoberto é que em abril de 2005, enquanto ela fazia um trabalho no IML, a Maria José, ela conheceu um homem chamado Éder Noronha Bastos. Um novo homem nessa história, né? Ele era um policial civil que trabalhava como atendente de necrotério da Polícia Científica. E assim, eles se conheceram ali entre pessoas mortas, uma coisa muito mórbida. Algumas fontes dizem que, na verdade, eles se conheceram enquanto ela estava em busca pela Thaís. Mas, no processo, porque eu li o processo, diz que eles se conheceram enquanto ela foi fazer um trabalho voluntário nessa época e ali na Polícia Civil e acabou o conhecendo. Na época, ela tinha um segurança, um motorista que andava com ela em alguns lugares, porque ela dizia que recebia umas mensagens, umas chamadas, na verdade, umas ligações anônimas, a ameaçando. Lembra daquela ligação que falava sobre como a Thaís estava vestida, e também ela dizia que tinha umas ligações anônimas, ameaçando, então ela de vez em quando andava com segurança. E certa vez, quando ela precisou ir gravar o Linha Direta lá em Paraty, essa pessoa que sempre a acompanhava não pôde. Então, ele indicou esse rapaz, o Weber, e o Weber foi com ela. A partir dali, o Weber começou a trabalhar com ela, a acompanhá-la em algumas ocasiões. Mas essa amizade, gente, logo virou outra coisa. Eles começaram a ter um caso amoroso. Mesmo com o Weber sendo casado, sendo um pai de família, e ela também sendo casada, né? Por quê?
porque nessa época ela já estava casada com um outro homem. O nome dele era Cláudio Vac. Ela pulava bem rápido, assim, sabe? Deu uma batidinha aqui, espero que não tenha dado barulho. E não esquecendo que esse fato do Linha Direta, tá? É muito importante de eu citar que esse Heber, ele acompanhou ela durante o programa. Lá nas gravações do programa, ele estava lá. E assim, para todo mundo era só um funcionário. Aí, no dia 15 de agosto, a Maria José ligou para o Luciano, dizendo que precisava conversar com ele. Isso foi mais ou menos um mês depois da gravação do Linha Direta. Ela disse que precisava conversar com ele, eles tinham um bom relacionamento, eles sempre conversavam sobre a filha. Ela tinha, de fato, um relacionamento conturbado com a filha menor, entendeu? E o Luciano, que era pai, ele sempre contornava, ele estava sempre ali ajudando como ela poderia ter um relacionamento melhor com a filha. E ela utilizou isso, gente, para poder atrair ele. E assim, eles marcaram de se encontrar nesse dia às 19 horas. A Maria José estava lá como combinado para atrair ele. O Luciano chegou, estacionou o carro, se aproximou dela para conversar e, de repente, o Heber, que estava escondido atrás de carro, saiu quando o Luciano estava de costas e atirou na nuca dele, sem que ele nem soubesse o que estava acontecendo. Foi a famosa emboscada perfeita. E o que se sabe é que o Heber fugiu rapidamente, desaparecendo na escuridão da noite. E aí, gente, quando a polícia chegou lá, a Maria José estava como a testemunha perfeita, a vítima em estado de choque, a que tinha presenciado tudo e podia dar alguma resposta para eles. Inclusive, ela relatou aos policiais que ela estava conversando com a vítima, o Luciano, sobre a filha, quando um homem mascarado apareceu e que tudo tinha sido muito rápido e, por isso, ela não sabia identificá-lo, não. Os policiais anotaram tudo, fizeram as perguntas de praxe, procuraram por testemunhas na vizinhança, mas não tinha nada. Eles analisaram a cena do crime e não tinha digitais, não havia câmeras de segurança, que na época era muito mais difícil, né? E também, enfim, gente, não tinha pista nenhuma concreta. A Maria José prestou seu depoimento e logo foi liberada para ir para casa. Afinal, ela era a ex-esposa da vítima, mãe da filha dele, que estava presente quando tudo aconteceu, quando eles estavam tendo uma conversa amigável que eles sempre tinham. Era uma coisa muito costumeira entre eles. E tudo isso porque a Maria José ela tinha construído uma reputação ao longo dos anos anteriores super ilibada, uma reputação impecável que, enfim, todo o Brasil conhecia porque ela tinha aparecido no Fantástico e no Linha Direta, da mãe obstinada, assim, a justiceira, que queria justiça pela própria filha. E aí, como que alguém, né, com esse histórico, com esse perfil, com esse currículo, poderia estar envolvida naquilo? Resumindo, gente, ela criou uma reputação acima de qualquer suspeita. Sem falar que ela também fazia trabalho voluntário no IML de São José dos Campos. Vocês lembram que foi onde ela conheceu o Heber? Pois é, ela estava supostamente tão dedicada à memória da Thaís que queria ajudar outras famílias também a não passarem pelo mesmo sofrimento que ela passou. A imagem pública dela era de uma mulher forte, íntegra, uma sobrevivente de tragédias, que se transformou, na verdade, que transformou tudo que ela tinha passado em um propósito. Então, quando o Luciano foi assassinado na frente dela, a narrativa foi natural. Ela deu um azar terrível, infelizmente, mais uma vez. E eu já estou narrando aqui para vocês, né, a verdade. De fato, a Maria José, ela tinha orquestrado algo que estava muito próximo do crime perfeito. Ela tinha motivo, mas ninguém sabia. O Luciano tinha um seguro de vida substancial do qual ela era beneficiária. Além disso, havia a herança que ele deixaria para a filha dele, né? Para a filha dele com ela, que ela seria a tutora e ela administraria, já que a filha deles era apenas uma criança. E fica aqui uma grande observação de como a polícia deixou isso passar, né? Qualquer beneficiário de uma morte, enfim, de um assassinato, tem que ser minimamente investigado. Mas não foi o que aconteceu com a Maria José. Porque, gente, ninguém deve estar acima de qualquer suspeita. E, nesse caso, ela praticamente ficou. E assim, gente, a lógica que eles começaram a considerar era que a Maria José ela poderia ter sido outra vítima. Então, ela teria supostamente tido sorte por estar viva. Não havia mensagens comprometedoras entre ela e um suposto executor, porque ela tinha um relacionamento muito bem escondido com o Heber, entendeu? A polícia que olhou, deve ter olhado muito vagamente, não achou absolutamente nada que a comprometesse. Mas mudou o seguro de vida, né? Porque onde tem seguro de vida tem que aumentar a lupa.
E foi isso que eles não fizeram. Então, com o tempo, a polícia rodou e não achou nenhum suspeito provável, mesmo que ele estivesse do lado deles, o caso acabou sendo arquivado. E assim, a Maria José continuou a vida normalmente. Ela recebeu o dinheiro todo do seguro, ela tinha acesso ao patrimônio deixado para a filha. Ela simplesmente havia se safado. E melhor ainda, ou talvez pior ainda, porque ela já estava casada com um outro homem. O nome dessa vez, era Cláudio Vac. E o Weber, o executor, também continuou a vida como se nada tivesse acontecido. Os dois se comunicavam ocasionalmente, trocavam mensagens pelo MSN, aquele programa de conversas instantâneas tão popular nos anos 2000, né, que só quem é da época, só mais de 30, vai lembrar. No chat, eles sempre discutiam alguns detalhes sobre o crime, detalhes técnicos, eles procuravam o que a perícia já tinha, né, de informação, e eles falavam alguma coisa ali naquele chat. Eles achavam que eles estavam seguros. Afinal, eles deletavam todas as conversas. Assim, eles achavam que naquele momento que eles deletavam as conversas, tudo desaparecia. Todo mundo na época pensava isso. Mas isso não acontecia não. Porque o Cláudio, o novo marido da Maria José, ele não era nada bobo. Ele começou de repente a perceber coisas estranhas no comportamento da esposa. Ele começou a ver que tinha algumas coisas muito incoerentes nela, inconsistentes. Então, gente, ele começou a investigar a esposa. Tá, mas quais eram as coisas inconsistentes? Ela dizia para a polícia que ela tinha um ótimo relacionamento com o Luciano. Mas com o Cláudio, ela falava as piores coisas do mundo sobre o Luciano. Então ele não entendia muito bem o porquê. Afinal, segundo ela mesma, eles mantinham uma relação muito amigável depois do divórcio. Ela contava histórias confusas sobre os eventos passados, incluindo uma agressão que ela sofreu quando ela foi gravar o Linha Direta lá em Paraty em 2005. Então, assim, ela não tinha histórias consistentes, então ele começou a perceber mudanças minuciosas. E uma vez que ela contava, depois ela contava alguma coisa minimamente diferente e depois minimamente. Então ele começou a dizer, peraí, tem uma coisa errada aí. Ela pode não perceber que ela me contou da outra vez dessa forma e dessa vez de uma forma um pouquinho diferente e da outra vez um pouquinho mais. Então, ele começou a observar que tinha alguma coisa errada nessa mulher. E ele foi certeiro, gente. Mas assim, antes dele chegar lá no âmago da coisa, eles começaram a ter uns problemas de casal. Ele começou a mostrar que ele não confiava tão cegamente assim nela, eles começaram a ter problemas de casal, os problemas cada vez mais foram se intensificando, as discussões ficaram cada vez mais frequentes e tensas. A Maria José chegou até a agredi-lo fisicamente durante algumas brigas. E no final de 2008, as desconfianças do Cláudio, que foram sendo brotadas aos poucos, né, florescendo aos poucos, chegou ao ápice. Ele decidiu fazer algo que mudaria tudo, investigar por conta própria. E aí, gente, o que ele fez vai realmente tirar a máscara dessa mulher. Numa noite, quando a Maria José não estava em casa, o Cláudio foi até os computadores da residência. Eram máquinas que ela já tinha antes deles se casarem. Então, ela tinha aquelas máquinas antes e ele já tinha um acesso total, porque agora eles eram casados e ela pagava tudo, achava que ele não teria acesso a nada. Então, o que foi que aconteceu? Ele, apenas como marido desconfiado, querendo saber o que tinha por trás daquela mulher tão inconsistente, ele era técnico, ele tinha conhecimento técnico de computadores, ele começou a recuperar arquivos antigos que haviam sido deletados, mas que tecnicamente não estavam mais presentes ali no computador, mas estavam sim no disco rígido desse. E aí ele encontrou absolutamente tudo. E o que ele encontrou era aterrorizante. Eram conversas, dezenas de conversas de MSN entre a Maria José e o Weber. Essas mensagens eram datadas de 2005 até 2006, exatamente no período do assassinato do Luciano e nos meses seguintes. O Cláudio leu com um horror crescente, enquanto percorria as conversas, as coisas absurdas que eles falavam ali. Não só de relacionamento extraconjugal, mostrando que a Maria José não era a santa que ela pintava ser, mas também sobre um crime, no caso, o assassinato do Luciano. Mas não era só isso, não. Ele também achou uma conversa da Maria José com um policial, tá, tentando contratá-lo para realizar um serviço suspeito, que não fica muito claro na mídia o que tipo de serviço era esse, não.
Mas ficou muito claro que o Cláudio estava casado com um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, uma mulher muito perigosa. Nessas conversas havia nitidamente, claramente discussões detalhadas sobre quantas pessoas seriam necessárias para fazer os trabalhos, né, os crimes, porque teve o crime do Luciano e supostamente existiriam outros crimes, mas eu não achei na fonte exatamente que crime ou que crimes eram esses. Tava tudo ali, gente. A prova era incontestável, que aquela mulher que ele dividia a cama, ela era muito perigosa e ela tramava crimes, ela tirava a vida de pessoas. E sabe o que é mais curioso? É que não só os computadores estavam lá com as conversas ainda no disco rígido, mas também ele achou um disquete escondido em um lugar da casa, onde ela fez um backup de todas as conversas que ela teve com o Weber. Ou seja, ela mostrava nitidamente que ela não confiava no Weber. Ela achava que deletando do computador ninguém mais acharia, mas aquele disquete estaria ali para caso ela precisasse em algum momento, vamos dizer que se defender. Ou diria melhor, puxar outro junto com ela, né? E quando o Cláudio se deparou com tudo aquilo, ele percebeu que ele não estava lidando só com um caso extraconjugal, porque eu acredito que no começo ele achava que ela era uma mulher infiel, uma mulher inconstante, uma mulher que realmente que não conseguia manter mentiras. Ele percebeu que ele estava lidando, na verdade, com uma assassina, que tinha confissões detalhadas sobre pelo menos um homicídio premeditado. E aí, gente, o mundo do Cláudio caiu e ele foi direto para a delegacia e entregou os arquivos recuperados, inclusive o disquete. Ele entregou tudo. Foi aí que tudo mudou. Na polícia, todo esse material que foi entregue deixou todos estarrecidos, tá? Assim, como não, né? Afinal, ela tinha aquela imagem de mãe santa. A investigação foi, então, imediatamente reaberta e dessa vez com foco total na Maria José e no Weber. Quando o Weber ele foi confrontado pela polícia e foi chamado para depor, ele simplesmente não aguentou o rojão, não. Ele confessou todo o crime, todas as fases, ele contou cada detalhe. Mas a sua estratégia era clara, ele tentaria assumir toda a culpa sozinho para proteger a Maria José. Eu não sei porquê, eu não sei se o dinheiro que ela pagou, eu não sei se por medo dela, que brevemente vocês vão entender porquê. Eu só sei que ele assumiu tudo sozinho. E na versão dele, ele disse à polícia que ele simplesmente cometeu aquele crime por ciúmes, porque ele tinha um caso com a Maria José e ele tinha ciúmes do Luciano. Foi isso que ele falou na primeira vez. Assim, o Weber contou que no dia do crime ele saiu do Instituto Médico Legal às 17h20 e ele pegou carona com a Maria José. Foi quando, segundo ele ouviu, por acaso, que eles teriam um encontro, o Luciano e a Maria José. E ali ele ficou muito irado, com muito ciúme, e ele queria tirar o Luciano do caminho dele. Então, tomado pelo ciúme incontrolável, ele decidiu tirar a vida do Luciano sozinho. Então, ele foi lá e fez o que fez. E sim, ele insistia que ela não sabia de nada. Mas, gente, havia um problema. Ele não sabia que eles tinham todas as conversas do MSN, onde eles falavam absolutamente tudo abertamente. As mensagens que foram encontradas pelo Cláudio. Então, todo aquele papo furado dele caía por terra naquele mesmo momento. A Maria José, por sua vez, ela adotou uma estratégia totalmente diferente. Ela negou tudo categoricamente. Ela disse perante a autoridade policial que ela exerceria seu direito de silêncio, tá? Que ela não faria nenhuma declaração, que ela era inocente. E ela disse que ela tinha um ótimo relacionamento com o Luciano, que ele estava, inclusive, naquele momento ajudando na questão do relacionamento com a filha, que nada daquilo procedia. Falou que conheceu o Weber no IML enquanto ela fazia um trabalho voluntário, como ótima pessoa que ela era. Né? Ela negou veementemente tudo. A Maria José explicou que ela estava recebendo, inclusive, ameaças de morte relacionada à busca pela justiça da filha. E por isso, ela contratou o Weber para protegê-la. Então, não existia lógica naquilo. E que, na verdade, só o que aconteceu foi que o Weber acabou se apaixonando por ela, né? E fez aquilo por conta própria. Mas assim, gente, sobre as conversas no MSN, ela teve a cara de pau de dizer que todas eram falsas. E como na época isso era realmente tudo muito fácil de se falar, porque as pessoas não dominavam de como as coisas funcionavam de fato, né? Em relação a partes de TI, ela achava que aquela história ia colar. Mas os peritos foram categóricos. As conversas eram autênticas, datadas corretamente, com detalhes técnicos precisos demais para serem inventados. Sem falar que também foi periciado o disco rígido, tudo, e aquilo era real. Mas aí, gente, durante as investigações, testemunhas naturalmente surgiram. Estas foram essenciais para botar todos os pinguinhos nos is.
Uma testemunha, que era um homem chamado Everaldo, um colega de trabalho do Weber, do IML, ele prestou depoimento e destruiu qualquer chance de defesa que os acusados ainda pudessem ter. Ele contou que o Weber havia relatado a ele em conversa no trabalho que ele tinha tirado a vida de uma pessoa, mas não tinha falado de quem. No início, o Weber ele não revelou quem era a vítima, mas depois de alguns dias, ele contou tudo com mais detalhes. Segundo ele, o Weber disse que havia tirado a vida de um engenheiro porque a Maria tinha prometido dar uma casa para ele. E mais, o Weber afirmou, caso ele não executasse, a Maria tinha ameaçado a vida da família dele, tinha ameaçado inclusive em sequestrar a filha dele. E esse mesmo homem também confirmou que eles tinham um caso amoroso durante um tempo, que não era só amizade, só relação de trabalho, não. E essa testemunha depois relatou que, na verdade, a Maria também sempre dava presentes muito caros para o Weber, tipo ternos caros, relógios, joias, o que desconfigurava completamente a ideia de que era só uma relação empregatícia. E diante de tudo isso, das testemunhas que surgiam no caso, o Weber, ele de repente resolveu contar sua nova versão dos fatos. E essa não era nem de longe a versão que a Maria apontava. Segundo ele, a mulher primeiramente pediu para ele fazer o serviço. Ele se negou. E aí, ela veio com uma proposta melhor. Ele se negou. E aí, ele disse que ela disse que se ele não fizesse o que ela mandava, ela atentaria contra a vida da família dele, principalmente contra a vida da filha dele. Nesse momento, segundo ele disse que não tinha como negar. E ele aceitou o apartamento, né? Agora, gente, se essa história dele é verdade ou não, só ele e a Maria sabem. O que sabem é que o plano foi colocado em prática. E aí veio o depoimento do Álvaro, o pai do Luciano. Esse contou com muita dor sobre a perda do filho e revelou detalhes importantes no julgamento. Ele disse que o Luciano ele tinha um seguro de vida, cuja a beneficiária inicial era a neta, mas que como a menina era menor, né, a gente já sabe quem cuidaria de todo esse dinheiro era a Maria. Até ela completar 18 anos, se é que ia ter algum dinheiro até lá. E depois de todos esses testemunhos, que tiveram outros também, mas eu não quis trazer, porque senão deixaria o caso muito longo, ficou muito claro para o júri que o motivo do crime era dinheiro, né? Era puro e simples dinheiro. Era a ganância de sempre. Inclusive, gente, o Álvaro, o pai do Luciano, também falou que quando o Luciano começou a controlar os gastos mensais do casal durante o casamento, a Maria ficou fora de si, chegando até a agredi-lo algumas vezes. Assim, ela realmente tinha uma questão com dinheiro muito profunda, ela era uma pessoa bem gananciosa. Então isso faz a gente repensar aquilo que a gente ouviu da mãe do namorado da Thaís, do suposto assassino dela. E aí, gente, durante o processo surgiu também uma carta escrita pela Nerta Rubi, a mãe do pai da Thaís, tá? Nessa carta, essa mulher ela faz um desabafo muito profundo. Eu tentei ter acesso à carta, não consegui. Peguei uns trechos, alguns detalhes em algumas fontes para poder trazer o máximo de informações para vocês. Só o que eu posso dizer para vocês é que nessa carta essa mulher demonstra profundo ressentimento contra a Santa Maria José, dizendo que ela não era a pessoa que todos pensavam, tá? Que ela tinha fortes dúvidas sobre muita coisa, mas eu não achei exatamente nada que falasse sobre a morte do filho dela. Por quê? Não existe nada na mídia que fale como ele morreu. Se ele foi assassinado, se ele sofreu uma morte natural, ou se ele sofreu um acidente. Não existe. Mas existe sim, nas fontes, um profundo ressentimento dessa mulher contra Maria José. E também existe nitidamente frases dessa mulher dizendo que ela acredita que a Maria José estava envolvida na morte da própria filha. Inclusive, gente, eu achei blogs, tá? Que a gente não pode realmente usar como fonte, que especulam que o Pedro, o primeiro marido da Maria José, o pai da Thaís, também teria sido assassinado e que a Maria José poderia estar envolvida na morte dele. E assim, gente, uma pessoa que matou uma por dinheiro, matar 2, 3, 4, acho que não faz muita diferença, né? Mas, de fato, são só blogs que falam sobre isso, então eu não posso assegurar nada disso para vocês. Principalmente porque não existe nenhuma investigação policial sobre a morte do Pedro, eu não achei nenhum processo judicial com o nome dele, eu não achei nada. Eu tentei, procurei no Juiz Brasil, procurei em várias fontes, eu não achei absolutamente nada que desse pelo menos a causa da morte dele. Infelizmente, eu não consegui trazer essa informação para vocês. Agora, uma coisa é certa que eu li nesses blogs que eu achei bem pertinente, tá? Que a Maria José, ela sempre cavava, ela sempre estava ali na mesma área onde o corpo
da Thaís foi enterrado, onde o corpo foi encontrado, e que inclusive era muito estranho ela ter de fato achado aquelas roupas e a bota arrumadinha. Assim, isso realmente levanta uma suspeita muito grande. E assim, em que pé, em que momento a Yolanda, a mãe do namorado da Thaís, ela levantaria uma situação que realmente é muito pesada sobre a Thaís desconfiar da mãe? No mínimo, tem alguma coisa verídica nessa história. Pode ser que ela não tenha realmente tirado a vida da filha, mas no mínimo, a Thaís, ela tinha alguma coisa que a deixava com um pé atrás com a mãe, porque essa mulher não teria de onde tirar essa história, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo. Agora, bora lá. Foram anos de espera, toda essa reviravolta para achar corpo, para, enfim, crime, outro crime. E vamos para a fase final dessa história. Mesmo depois de tudo que foi descoberto, o mais chocante de tudo, gente, é que durante toda a investigação e o processo, desde a descoberta das mensagens em 2008 até o julgamento em 2013, 5 anos, tanto Weber quanto a Maria José, eles responderam um processo em liberdade. É isso mesmo. Eles foram identificados como assassinos, eles tinham provas contundentes, a polícia tinha provas contundentes contra eles, eles foram denunciados pelo Ministério Público, tornaram-se réus, mas continuaram andando livremente, como se não tivessem feito nada. A justiça considerou que por eles serem réus primários e terem endereço fixo e comparecerem a todos os atos processuais, eles não eram um perigo para a sociedade, então não tinha porquê eles estarem presos. É brincadeira, né? É isso, gente. E a verdade é que foi assim até 3 de maio de 2013, quando, 8 anos após o assassinato do Luciano, aconteceu o júri popular e no final, após ouvir todas as testemunhas e todas as provas, eles foram ambos condenados, eles foram considerados culpados. O Weber, ele foi condenado inicialmente a 16 anos de reclusão, mas ele conseguiu reduzir a pena para 12 anos porque ele confessou, naquela época lá, o crime. Já a Maria José, ela foi condenada a 14 anos de reclusão em regime fechado e foi mandada para Tremembé, mesmo presídio onde estava Elise Matsunaga. E aí eu fiquei me perguntando se elas se conheceram, provavelmente sim, deve ter sido muito estranho, porque elas são muito parecidas, gente. E deixa eu contar só mais uma coisa, eles na verdade foram condenados e continuaram soltos, eles só foram presos depois da última instância, depois do último recurso. E assim, segundo comentários nos blogs que eu li, o Weber ele já está solto, a Maria José também já pode ter saído, dependendo da progressão do regime, né? Que a gente sabe como funciona no Brasil, eles já devem estar por aí, livre, leve e soltos. E o último fato, a última informação que eu consegui angariar sobre esse caso é sobre o Cláudio Vac, o homem que descobriu tudo e entregou a Maria José à justiça. Ele faleceu de câncer durante o processo. Há uma certidão de óbito juntada aos autos do processo. Infelizmente, ele não conseguiu viver para ver a mulher, a ex-mulher, no caso, condenada. E agora, gente, depois de tudo que a gente viu aqui, eu preciso fazer uma pergunta que não quer calar, tá bom? Na minha cabecinha, e eu quero saber de vocês. E se o namorado da Thaís, eu falo namorado da Thaís geralmente porque o nome dele é muito difícil, tá, gente? E se ele for inocente? Eu sei, né? Parece loucura. Mas baseado em tudo que a gente viu aqui sobre a Maria José, a gente sabe que ela é capaz. Ela era capaz. Não sei se ela de repente até já faleceu. O fato é que tudo que a gente ouviu aqui não descarta essa possibilidade. E só o que a gente sabe 100% é que para a justiça brasileira ele é culpado, mesmo que talvez ele seja inocente. Eu não vou fazer nenhuma afirmação. Eu quero saber nos comentários, eu quero saber qual a avaliação de vocês sobre cada detalhe que foi falado aqui, entendeu? Eu tentei ser o mais minuciosa possível. Foi um caso muito difícil de pesquisar, gente, mas eu realmente sou obstinada quando pego um caso. Então é muito importante para mim saber o que vocês acharam, porque deu trabalho, viu? E assim, o que eu posso dizer, o que esse caso nos ensinou? Ninguém, absolutamente ninguém, está acima de qualquer suspeita. Nem mesmo aqueles que se apresentam como vítimas. É isso, gente. Esse foi o Fatos Sinistros de hoje. Eu espero que eu não tenha desaprendido a fazer isso, tá bom? O caso foi um caso muito difícil. Não esqueçam de deixar seu like, porque deu muito trabalho para pesquisar, para fazer tudo isso aqui novo para vocês. Eu espero trazer muitos casos e dar voz a muitas vítimas em 2026. Fica aqui meu muito obrigada. Quem ficou até aqui comigo, recebam um beijo enorme. E me sigam lá no Instagram também. Eu nunca fiz isso de pedir para vocês me seguirem lá. Me sigam lá.
Mirlinha. Não é Mirlinha não, gente. É Mila Prado com 2 Os no final. É isso. Receba um grande beijo e até o próximo Fato Sinistro.